Juízes, capítulo de número 13. Versículo 1. Quero também lembrar aos irmãos que no dia 17 de maio nós estaremos na rua, na cruzada, vai ser aqui pertinho, e eu desejo ver toda a igreja na praça, logo aqui na entrada do loteamento. Nós teremos um clamor naquela noite pelo complexo, pelos bairros vizinhos. Algumas igrejas estão sendo convidadas e o coral estará participando, estará cantando. Nós vamos tentar fazer uma apresentação bacana do coral na rua. É uma experiência nova para nós, mas nós faremos isso para a glória do Senhor. Então você, meu amado, minha amada, programe-se para isso, agende isso aí. Dia 17 de maio, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui na quadra, no início do loteamento, aqui do loteamento da Nova Brasília. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor. E por isso, ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. Sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Obrigado, Senhor. Essa é a tua palavra, essa é a tua igreja. Abre, ó Deus, a porta, a palavra nesta noite, Deus, e que a mesma encontre terras férteis e que possa produzir, meu Deus, os frutos que lhe apraz. Ó meu Deus, usa-nos como instrumento e nós te daremos, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor que só pertencem a ti, para sempre. Amém. Graças a Deus. Tome o teu lugar. Eu desejo primeiro resumir essa história, ou pelo menos é o início da história de Sansão. O nascimento de Sansão é uma providência de Deus, porque Israel sofre na mão dos seus inimigos, passa por um período de altos e baixos, e é conhecido como o período dos juízes. Mais de 300 anos, idas e vindas, altos e baixos, ora servindo com fidelidade ao Senhor, ora desobedecendo e recebendo a punição de Deus através dos inimigos de Israel. Israel, quando se sentia afligido e afrontado, clamava a Deus, Deus levantava um juiz que vinha, libertava o povo e julgava o povo durante um período, e depois, passando os anos, Israel voltava a cometer os mesmos erros, e aí viveu assim durante muitos anos. E num desses períodos, o anjo do Senhor anuncia a esposa de Manoá que ela vai ficar grávida. Ela não podia ter filhos, mas o anjo vem e anuncia a ela que ela vai engravidar, e ela vai dar à luz um menino, e esse menino será um nazireu. Nazireu é um grupo de pessoas. O nazireado é um voto feito, nós reconhecemos isso em Números capítulo 6,
é um voto feito diante do Senhor. Quando alguém desejava se consagrar a Deus como nazireu para o serviço, para a atividade religiosa, ele fazia um voto chamado voto do nazireado. E havia já determinado por Deus uma série de recomendações aos nazireus, muitas proibições de coisas que eram comuns a toda a população, outras não. Mas Deus proibia aqueles que desejavam ser nazireus de fazerem muitas coisas. E era um voto, uma consagração daqueles que desejavam servir ao Senhor. O anjo diz que Sansão será nazireu desde o nascimento, diferente daqueles que se consagram ou que fazem a opção. Sansão nascerá um nazireu, que ele diz para a mãe do menino. E esse menino começará a livrar Israel dos seus inimigos. É a palavra de Deus. Sansão nasce. A Bíblia diz que o Espírito Santo o dirigia. Sansão foi usado muitas vezes para livrar Israel. Foi usado muitas vezes para fazer coisas extraordinárias. E durante um período de 20 anos, Sansão foi um instrumento de Deus para libertar Israel dos seus inimigos, para vencer, para fazer proezas, para realizar coisas grandes. Sansão esteve como canal, como instrumento de Deus durante pelo menos 20 anos. Mas a história de Sansão, ela é uma história intrigante, porque apesar de ser um instrumento de Deus, apesar de ser um vaso, de ser alguém usado por Deus para vencer os inimigos de Israel, Sansão tem atitudes que acabam trazendo muitos prejuízos, não apenas para ele, mas também para o povo de Israel. E Sansão, por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, ele atrai para si uma situação muito triste. As suas atitudes, elas fazem com que a vida de Sansão seja abreviada. E Sansão, que governou durante 20 anos, poderia ter feito durante um período muito maior. Mas a vida que ele escolheu viver fez com que o tempo dele fosse abreviado. E quando nós olhamos para a vida desse rapaz, nós precisamos aprender com ele. Eu tenho dito para os irmãos, muitas histórias estão na Bíblia, não para serem repetidas, mas para que nós que estamos aqui hoje possamos aprender. E em aprendendo com essas histórias, possamos viver sem repetir os mesmos erros. E nessa história de Sansão, existem algumas verdades, algumas coisas importantes que eu quero falar contigo nesta noite. Eu quero relembrar aqueles que estivemos juntos ontem, quero falar contigo que hoje está aqui pela primeira vez. A primeira é que todos nós, e você também, nasceu para começar alguma coisa. Essa é uma realidade. O texto diz para nós, a palavra de Deus, a mãe de Sansão, diz que esse menino nascerá e ele começará a livrar Israel dos seus inimigos. Eu gostei disso, porque o nascimento dessa criança significa o início de um novo projeto, significa o início de um novo empreendimento, significa um novo momento na história. O teu nascimento, a tua vida, significa um novo momento. E todos nós, inclusive você, nascemos para começarmos alguma coisa. Só precisamos descobrir o que é. Vamos ler isso juntos? 1, 2 e... Você está mono hoje, só tem um lado aqui. Então vamos ler de novo para todo mundo ler junto. 1, 2 e... Você nasceu para começar. Já descobri. É porque aqui não tem projeção, então os irmãos não conseguem ler. Vai ficar mono o tempo todo hoje aqui. Só tem um lado esquerdo. Mas fica tranquilo que a gente vai repetindo e você vai poder repetir comigo. Diga assim: você nasceu para começar alguma coisa. Descubra o quê? Todos nós, amados, nós precisamos parar com esse negócio de que nós somos apenas mais um no meio de tantos bilhões de habitantes. Não. Deus, Ele escreveu a minha e a sua história. Deus traçou para mim e para você um projeto, um plano, uma carreira. Deus desenhou algo para mim e para você. E por mais que nós não desconfiemos disso, por mais que nós ainda não nos apercebamos, mas Deus deseja
através da minha vida ou da sua vida, eu não sei o que, mas pode ser uma tarefa de libertação, pode ser uma construção de algo tremendo, pode ser um projeto novo, um ideal novo, mas Deus deseja, e você nasceu para iniciar alguma coisa boa. Então toque nesse teu irmão e diga para ele ou para ela: você é escolhido de Deus, você foi escolhido pelo Senhor para começar alguma coisa. Em nome de Jesus, descubra isso, encontre isso, porque você só será verdadeiramente feliz a hora que você descobrir. É verdade. Sansão vai nascer. A mãe de Sansão é estéril, e Sansão vai nascer com um propósito. Você nasceu com um propósito. Se eu te perguntar qual é o teu nome, você pode me dizer 1, 2 e? Você não entendeu? Qual é o teu nome, 1, 2 e? Deus sabe disso, Deus conhece você desde o ventre da tua mãe, e você tem uma história com Deus, por mais que você ainda não a conheça, mas Deus deseja iniciar algo bom através de você. Sansão será um instrumento, será um juiz. Sansão será responsável pela libertação, para começar a libertação. Eu achei muito interessante desse termo começar, porque nós às vezes, né, amados, quando Deus começa a nos usar, e Sansão parece que foi contaminado por isso, nós pensamos que somos as pessoas, nós imaginamos em determinados momentos que Deus está realmente dependendo de nós, porque nós nos tornamos tão importantes dentro do projeto de Deus, que tem horas que a gente pensa que se não fôssemos nós, o que seria de Deus? Mas a Bíblia diz, e o anjo disse: olha, diga para Sansão, para ele nunca esquecer que ele vai nascer para começar. Mas ele não vai realizar toda a obra, não, fica tranquilo. Ele só vai começar. Tem mais gente envolvida no projeto. Ele é parte disso, e a função dele é apenas iniciar. Tem mais gente que vai fazer a mesma coisa. E eu quero te dizer hoje, meu amado, você é muito importante para o Senhor. Você foi escolhido por Deus para começar alguma coisa boa. Agora não esqueça, você é parte desse projeto, você é parte desse contexto. Tem mais gente envolvida nisso. Tem mais gente envolvida na libertação, tem mais gente envolvida na salvação, tem mais gente envolvida no crescimento, tem mais gente envolvida na construção dessa família, tem mais gente envolvida na construção do reino de Deus, tem mais gente trabalhando contigo, e essa pessoa que está aí do teu lado pode ser uma delas. Então eu quero que você fale com ele alguma coisa, parabenize essa pessoa para que ele se sinta envolvido. Diga para ele, diga para ela que ela também faz parte. Você foi escolhido para começar, mas ela também faz parte, ele também faz parte, você também está envolvido no projeto de Deus no mundo. Amém, amados? Número 2, a história de Sansão me ensina, e a história da mãe de Sansão e Sansão me ensina que realizações extraordinárias exigem sacrifícios extraordinários. Vamos ler juntos? 1, 2 e... realizações. O anjo do Senhor diz para a mãe de Sansão: você vai dar à luz a um menino, mas você, mãe, não pode a partir de hoje beber vinho, não pode comer uvas, não pode comer a carne sacrificada. A partir de hoje você tem uma série de restrições, porque o que você está gerando é um nazireu. Então você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa fazer a tua parcela de sacrifício. Quando Sansão nasce, Sansão é ensinado desde cedo que ele não pode tudo que os outros podem. Eu acho lindo isso. Sansão é ensinado desde cedo que, apesar dele ser um garoto que estuda na escola municipal Afonso Vargas, é onde nós vamos fazer ali a nossa cruzada, apesar de Sansão estudar na escola municipal Afonso Vargas, com um monte de garotos, ele não pode fazer o que todos os meninos fazem. E eu fico pensando, Sansão, pequenininho, dizendo: mãe, por que todo mundo pode beber
porque você, meu filho, é nazireu. Eu amei isso, porque sabe de uma coisa, amados? Aqueles que desejam, ou aqueles que foram chamados para realizar coisas extraordinárias, precisam entender que as exigências também são extraordinárias. Quem tem chamados de Deus para ser um nazireu, tem sacrifícios para poder viver, e o nazireu não pode viver bebendo suco, ou comendo uva, bebendo vinho, comendo a comida sacrificada. O nazireu é diferente. Ele não come o que todo mundo come, ele não bebe o que todo mundo bebe. Eu fico pensando, falei ontem, fico pensando Sansão na festa, e todo mundo bebendo Coca-Cola, e Sansão não pode. Por que eu não posso beber? Porque você é nazireu. Todo mundo come o salgadinho de camarão, Sansão não pode. Por que eu não posso? Porque você é nazireu. E aí eu fico pensando, Sansão dizendo que quer fazer algumas coisas. Não, meu filho, você não pode isso. Mas por que eu não posso? Porque você é diferente. Você é nazireu. Dá uma olhada para o lado aí, vê se tem um nazireu do teu lado, explica para ele, porque às vezes ele não sabe. E às vezes nós dizemos para os nossos garotos, dizemos para a nossa juventude: queridos, tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que não são lícitas. E aí Paulo diz: sabe de uma coisa, eu vejo muito diante de mim, todas as coisas me são palpáveis, me são lícitas, mas sabe de uma coisa, algumas delas não me convêm. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados por Deus para coisas extraordinárias, e nós ainda temos aquela velha mania de dizer: puxa vida, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo faz aquilo, todo mundo, vírgula, exceto os nazireus. Diga para esse teu irmão aí: você é um nazireu. Diga para ela, se fica bom, diga: você é uma nazireia. Estranho, nazireia. Quem deseja grandes realizações precisa entender que são exigidos sacrifícios extraordinários. Nem tudo que a gente vê a gente pode, porque nós somos nazireus. Eu poderia listar aqui um monte de coisas que nós vemos, que nós temos acesso, mas não podemos, pelo fato de sermos chamados para algo extraordinário. Glória, aleluia. Eu me lembro de alguns personagens, por exemplo, José, quando ele chega no Egito, a mulher quer deitar com ele, e ele diz: minha senhora, a senhora é muito bonita, é muito legal, seria até bacana ser um amante da mulher de Potifar, mas sabe de uma coisa? Eu não posso. Eu não posso. Eu fico me lembrando dos 3 garotos lá na Babilônia, quando a estátua enorme é levantada e eles não se dobram, todo mundo se dobra, eles não se dobram, e dizem: não posso. Não, diante da estátua eu não me dobro. Se não se dobrar, vai para fora, não tem problema, mas eu não posso. Por que não pode? Porque nós somos nazireus, nós somos consagrados para o Senhor. Tem coisas que a gente não faz, tem coisas que a gente não pode. Daniel olha para a comida, bonita a comida, todo mundo está comendo, é gostosa a comida, tem tudo do bom e do melhor, mas Daniel olha, só tem um detalhe: a comida é muito boa, mas foi sacrificada aos deuses da Babilônia. Ele diz: não dá para comer. Verdade. Por que não vai comer? Porque apesar de ser muito boa, ela foi sacrificada, ela foi oferecida, e nós não comemos nada que seja oferecido. Verdade, aleluia. Vocês vão comer o quê? Legumes. Irmãos, eu odeio legumes. Hoje nem tanto mais, mas eu passei a minha infância e adolescência inteira odiando legumes, cebola. Eu não comia nada disso, era um pavor para comer. Minha mãe fazia de tudo para ver se eu comia isso, e eu só vim aprender legumes agora, depois já de casado, depois de começar a fazer propósitos diante do Senhor e comendo só legumes. Eu disse: meu Deus, aqueles homens eram crentes, porque depois de 10 dias comendo só legumes, eles passaram, foi 3 anos comendo só legumes, e olhando para o churrasco, olhando para a picanha, para o vinho, só legume e água. E quando alguém diz: não vai comer um churrasquinho, não vai comer uma picanhazinha, não, eu sou nazireu, eu não posso comer isso aí, está muito bom, mas isso não é para mim. Quantos aqui são chamados pelo Senhor e reconhecem que tem coisas que nós não podemos? Levante a tua mão e diga alguma coisa para o Senhor. Disse ontem
Dar testemunho, alguém brincou comigo? Dar testemunho de que entrou para a universidade é algo maravilhoso, sim ou não? Eu disse ontem, quem passa pela Unisoi vai dar testemunho? Nem dá testemunho. Mas quem passa pelo FRJ quer dar um testemunho, quer vir aqui em cima, e aí todo mundo fica, fulano, medicina na FRJ. E tem alguns entre nós que são 01, 02, 03, e quando alguém consegue alguma coisa extraordinária, nós ficamos felizes e queremos saber, e aí nós vamos programar de cá, rapaz, como é que você conseguiu isso? Ah, pastor, um ano inteiro, 8 horas por dia, sem feriado, sem congresso, sem acampamento, sem folga, sem brincadeira, sem futebol, sem praia, sem nada, um ano inteiro abrindo mão de muitas coisas, fazendo um sacrifício enorme para conseguir alcançar um objetivo. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas hoje, graças a Deus, porque nós conseguimos. Sabe de uma coisa, meus amados? Sansão, ele era restrito, ele era proibido de muitas coisas, mas de vez em quando Sansão ia pegar alguma coisa e ele tinha que ter cuidado. Você que já viu o Super-Homem sabe o que é isso? E às vezes quando ele pegava alguma coisa ele tinha que ter cuidado, porque era muito forte, todo mundo tinha que fazer esforço para levantar uma caixa, e de repente Sansão levantava e a caixa saltava na mão dele, porque ele tinha algo nele especial, e as pessoas olhavam e diziam: esse rapaz pode até não beber vinho, ele pode até não comer carne sacrificada, esse rapaz pode até não se prostituir, ele pode até não fazer o que todo mundo faz, mas tem alguma coisa nesse rapaz que é especial, é algo de Deus, é algo tremendo. E a melhor recompensa para aqueles que se sacrificam é ver Deus nos honrar. É verdade, aleluia. Coisas extraordinárias exigem de nós sacrifícios extraordinários. Nós nunca podemos esquecer isso. A terceira coisa que esse texto nos diz é que os olhos são um problema, e para Sansão também foram. É uma frase bacana. Os olhos são o maior problema para a visão. Não entendi nada, pastor, fica tranquilo. Você pode dizer comigo? Diga 1, 2 e... os olhos são. Agora que você já decorou, vamos dizer aqui o pessoal da direita. 1, 2 e... os olhos são. Não entendi nada. Porque olhos é isso aqui, o globo ocular, é isso que a gente tem aqui como porta de entrada. Visão não tem nada a ver com isso. Ainda que a medicina, a ciência coloca a visão dentro desse sistema ocular, mas a visão que a gente quer falar aqui é o propósito, é a missão de vida. E a coisa pior que existe para quem tem uma missão, para quem tem um propósito, são os olhos. Para quem tem uma visão, são os olhos, porque os olhos normalmente fazem um retrato equivocado da realidade espiritual, e nós muitas vezes somos traídos por excesso ou por diminuirmos por causa dos nossos olhos. Muitas vezes os olhos nos traem e nos fazem entrar por caminhos equivocados. Sansão não foi diferente. Sansão tinha uma missão, tinha uma visão, tinha um propósito, mas ele foi traído pelos seus olhos. Pelos seus olhos. A Bíblia diz que Sansão, um belo dia, ele desce a Timna, e o que ele vê? Uma filisteia. É isso, uma filisteia. Não tem apenas filisteias, mas tem filisteus também. Normalmente os filisteus são bonitos, as filisteias também. E a Bíblia diz que Sansão, ele avista uma filisteia bonita, e ele é envolvido pelos seus olhos, pela informação que chega. Sansão fica tão embebecido por aquela informação que ele não quer saber de mais nada. Ele é convencido pelos seus olhos. Sansão é dominado pelos seus olhos. Ele é vencido por aquilo que ele está olhando, e a visão que está dentro dele acaba sendo prejudicada por causa do que os seus olhos estão lhe mostrando. Eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes nós temos uma missão de Deus, nós temos um ideal, nós temos um propósito. Muitas vezes isso acontece quando jejuamos. Jejuar não é fácil, mas quando estamos jejuando, lá perto de meio-dia,
ou à tardinha, sempre aparece, perto de meio-dia, sempre aparece alguém com um prato gostoso, ou um cheirinho do nada aparece. E aquele prato, ele se configura diante de nós mais bonito que o normal. E às vezes à tardinha você está jejuando, aparece um café diante de você, daqueles irresistíveis. E muitas vezes o que você vê acaba te convencendo e contrariando os ideais que estão dentro do teu coração. Sansão, ele não conseguiu vencer os seus próprios olhos. Sansão era um nazireu, gente. Sansão era alguém especial. Sansão tinha algo de Deus dentro dele, mas ele, com os seus olhos, ele viu uma filisteia. E sabe o que ele fala? Eu quero essa mulher para mim. Sansão tinha um problema sério, que aflige a garotada de hoje em dia. O zíper de Sansão não conseguia ficar fechado. Ele tinha uma dificuldade para isso. Tinha algo incontrolável. Meus amados, você ri, mas nós rimos daquilo que nos faz chorar. Sansão, ele tinha um problema. Ele tinha uma debilidade. Facebook para Sansão era um problema. YouTube para Sansão era um problema. A internet com velocidade para ter acesso a filmes para Sansão era um problema. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós temos um chamado de Deus, temos algo de Deus dentro de nós, nós somos chamados para uma obra maravilhosa, mas tem algo que parece nos vencer, tem algo que parece ser mais forte que nós, e os nossos olhos muitas vezes nos levam a ter atitudes que nos fazem perder a visão. Mas que o Senhor nos guarde. Preciso ler com você 2 textos, de 1 e 2 de Coríntios 5 e 7, quando Paulo diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu não posso ser traído por aquilo que eu estou vendo. Eu tenho que saber quem sou eu. Eu preciso ter convicção. Tem gente, amados, que é uma bênção na casa de Deus, na obra de Deus, mas se passa uma filisteia, ele não resiste. Ou um filisteu, tanto faz. Tem gente que é uma bênção, tem um chamado, foi vocacionado, mas se passa alguma coisa que lhe chama a atenção, não resiste. Sansão parece ser assim. Seus olhos o traem constantemente. E nós vemos a vida de Sansão, muitos problemas nessa área. Mas Jesus deu um conselho para nós. Mateus 18, 9. Essa eu quero que você leia gritando. Só a primeira parte do versículo. Vamos ler forte. Forte. Ainda bem que a juventude está do lado do projetor. Forte. 1, 2 e... Se um ficou assim, ó. Se um dos teus olhos te faz com que você pegue, arranca o inferno. Vamos de novo, 1, 2 e... Se um dos teus olhos faz com que você pegue, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar em vida eterna com um olho só do que ter os dois você jogar no fogo do inferno. Vamos ler de novo. Grita para alguém ouvir aí. Você vai ler gritando para alguém ouvir, eu não sei quem. Você vai ler gritando para alguém ouvir. Vamos juntos, 1, 2 e... Se um dos seus olhos faz com que você pegue, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo. Aleluia! Pergunta aí, você entendeu isso? Você entendeu isso? Pessoal lá de cima, você entendeu isso? Hein, amado, você entendeu isso? Levanta a tua mão e diga: entendi, pastor. Diga aí: entendi, pastor. Pessoal lá de cima, diz aí para mim. Diga, levanta a tua mão e diz: entendi, pastor.
Você entendeu isso? Levante a tua mão comigo e diga: Senhor, eu entendi. E aí, amados, já que eu falei só dos olhos, talvez você diga: mas você não quer que tenha nada a ver comigo? Eu me lembrei de uma relação que a igreja instituiu com os 7 pecados capitais. Não, mas esse negócio de olho aí não é comigo não, estou livre desse negócio aí, estou liberto e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu jamais vou perder a minha missão, a minha visão por causa desse negócio aí. Eu não sou desses que ficam se perdendo fácil nessa área aí. É? Mas tem mais outras. A primeira é essa que eu já falei, a luxúria. A segunda, vamos lá rapidinho. A segunda é a... Não entendi. Não ouvi ainda. Qual é a segunda? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não ter problemas com sexo, mas pode ter problemas com a comida. E ela pode te fazer perder o rumo da mesma forma. 3, para a gente não perder muito tempo. Avareza. Sabe o que é avareza? É ter dinheiro e não querer gastar. Eu não consigo entender isso, amor. Eu sofro de um problema inverso. Mas Jesus recrimina a avareza porque tem pessoas que têm e não utilizam aquilo para o seu bem-estar. Eu falei ontem, tem gente, amados, que compra um drops de bala e ele não abre o drops. Não abre. Está sempre fechadinho. Não vou abrir agora não. Vou abrir agora. E tem um cara que tem a nota de 50 ou de 100 no bolso, ele nunca troca a nota. Você vai para a pizzaria com ele, a nota está inteira. Você para no posto para rachar a gasolina, a nota está inteira. Você para para comprar uma, a nota está inteira. Você vai para pagar a passagem, paga para mim que a minha nota está inteira. E na próxima eu pago. Na próxima eu pago. Tem gente, amados, que tem e não consegue gastar, não quer gastar. Sabe por quê? Porque só quer juntar. Ei, você pode até não gostar de sexo, você pode até não gostar de muita comida, mas se você for preso a esse maldito dinheiro, isso vai te fazer perder o rumo. Aí a gente diz aqui, irmão, tem gente passando fome na rua, tem gente esperando o arroz, o óleo, tem gente esperando a comida para essa semana lá na casa de recuperação. Aí finge que não ouviu, foi no banheiro, deu uma saída, essa parte do culto ele não ouve. Irmãos, nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, nós vamos semear numa boa terra, nós vamos entregar o que é de Deus. Aí tem gente que tem dor de barriga, tem gente que vai no banheiro, tem gente que baixa a cabeça, tem gente que não consegue, porque falar de dinheiro com eles é difícil. Diga para quem está do lado: você não, você é liberto. Fala para ele, fala para ele: você não, graças a Deus, você é liberto. Isso, dá um sorriso para ele, porque ele é liberto, é salvo, graças a Deus. Aqui nós somos libertos, mas não acaba não. O 4, a ira. Ah, tem gente que é muito bonzinho até que alguém pise no calo e aí fica irado com facilidade. Tem gente que se exaspera com facilidade. Deixa eu falar uma coisa pra você: quem se ira com facilidade não é ovelha não, é lobo. Ô filho, quem se ira na entrada do aprisco são os lobos, as ovelhas não. Você sabe o que os pastores fazem com as ovelhas para entrar no aprisco? Porque os pastores levam as ovelhas para se alimentarem, e quando voltam para o aprisco, para eles terem certeza que as ovelhas não serão devoradas dentro do aprisco, tem que ter uma diferenciação. Então o pastor pega o cajado e uma, conforme as ovelhas vão entrando, ele dá uma pancada forte, firme na cabeça da ovelha. Sabe por quê? A ovelha não reclama, a ovelha não se irrita, não se exaspera. E de repente ele bate na cabeça de um e ele se arma e bate para cima. Opa, não olha para o lado agora não. Mas você tem que ter cuidado. Ainda tem gente hoje dizendo: pastor, que o meu pavio é muito curto. Curto parou, mano. A casa do olheiro vende esse negócio de pavio. Você cuidar disso. Aleluia! Porque você pode se perder por causa de um pavio. Você pode perder o teu rumo por causa de uma discussão. Você conhece gente que morreu por causa de uma discussão boba no trânsito? Você conhece gente que perdeu a salvação por causa de uma discussão boba e se irou? Não, você não é desses. Você já foi
resgatado pelo Senhor e transformado. Você tem um domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. Amém, amados? Diga para o teu irmão, parabéns, porque você é calmo. Mas eu vou mentir para ele. Não, profetiza. Profetiza. Quinto, soberba. Sabe o que é soberba? Você achar melhor do que os outros. Você precisa entender que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos cooperadores uns dos outros. E a soberba, disse Salomão, precede a queda. 6. São só alguns pecados. 6. A vaidade. A vaidade é o culto a si mesmo. E 7, a preguiça. Essa eu gosto. Pastor, eu tenho problema nenhum com esse negócio de sexo aí, nem de mira. Eu, graças a Deus, estou liberto. Sou uma pessoa abençoadora. Estou liberto, mas é preguiçoso. Os preguiçosos, irmãos, eles precisam conhecer as formigas. Preguiçosos não realizam. Os preguiçosos não se levantam. Tem gente que, não, espera mais um pouquinho, Salomão fala sobre isso. Um pouquinho mais, só mais um pouquinho aqui. Vou dormir só mais um pouquinho. E o tempo passa, e não realiza nada, não faz nada. Os preguiçosos, eles não conseguem fazer aquilo que Deus lhes deu para fazer. E mais do que isso, não tem vontade para realizar. Amados, Deus nos fez para o trabalho. Já disse isso aqui para os irmãos. Tem irmãos que amaldiçoam Adão só por causa do trabalho. Pastor, esse negócio de trabalho é por causa de Adão. Não, amado. Foi Deus que estabeleceu o trabalho para Adão antes do pecado. Claro, agora é de um pouquinho mais. Mas o trabalho faz parte do ser humano. Amém, querido? Desses ditados que tem nos carros, tem um monte deles. Quem trabalha, quem sonha, sei lá o que diz, quem sonha nunca alcança, mas quem trabalha conquista. Você não pode ser preguiçoso, amados. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que na igreja, graças a Deus, eles se converteram. De toda igreja sempre tem um ou outro desavisado. A gente chama as pessoas para trabalhar, vamos montar o som da cruzada, e a gente marca meio-dia, e o cara já chega perguntando como é que faz para almoçar. E ele fica até meio-dia e 15, assim, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Você está liberto, né? Eu estou dizendo isso para você porque tem coisas que nos fazem perder o rumo, que nos fazem perder a visão. Sansão tinha um problema, eu não sei qual é o seu, mas Sansão tinha. E nós precisamos identificar o que pode roubar de nós a visão. Amém, amado? Em quarto lugar, esse texto de Sansão, a história de Sansão nos ensina que nós não podemos nos iludir por sermos instrumentos de Deus. Sansão era um grande instrumento de Deus, usado pelo Senhor, amém? E tem uma frase que você pode não gostar, mas calma, não murmura agora não, amém? Vamos ler só o início para você não se escandalizar. Vamos ler juntos, 1, 2 e não se iludam por ser um instrumento de Deus. Tem gente, amados, que está achando que porque Deus usa, está acima de qualquer suspeita. Sansão começou a se achar acima do bem e do mal porque Deus usava ele. Ei, quem foi que disse para você que isso é credencial para você se confiar nela? Deixa eu ler o resto para você. Deus, quando Ele quer, amados, Ele usa até a mula. Porque Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a sua palavra, com o seu reino. E tem muita gente, nós precisamos aprender isso. Às vezes nós ficamos, oh, meu Deus, como é que pode? E às vezes porque Deus nos usou para fazer isso, ou fazer aquilo, ou usou alguém, a gente fica, oh, meu Deus.
Não, isso não é critério, isso não é parâmetro. O fato de Deus nos usar hoje não é parâmetro para nós nos acharmos isso ou aquilo, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. O que nós precisamos saber é quem nós somos. E aí Paulo diz para nós, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, veja o que Paulo diz para você entender. Ele diz assim: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amados, todos nós gostamos de ser elogiados, e é muito bacana quando a gente acaba de ver o coral cantar e a gente diz: puxa vida, vocês hoje arrebentaram, foi bom demais, vocês estão de parabéns. Mas que fique claro que nós somos apenas vasos, e quando Ele derrama o azeite, o negócio flui. Mas se Ele tirar o azeite, não sobra nada, é bobagem. Se Ele tirar o azeite, tem uma história que eu nem quero ler, que é a história do jumentinho. E o jumento entra em Jerusalém, todo mundo está ovacionando o jumentinho, e ele já está pensando que ele é o tal, mas na verdade não era ele, era Jesus em cima dele. E quando Jesus sai de cima do jumento, ele é apenas um jumentinho. Obviamente eu não estou me referindo a você, nem a nós, mas o que eu estou querendo dizer é que quem faz a diferença em nós é o Senhor. Aleluia. Quem faz a diferença na minha e na tua vida é o óleo precioso, é o tesouro espiritual que o Senhor derramou sobre mim e sobre você. E deixa eu te avisar uma coisa: do mesmo jeito que Ele coloca o azeite, Ele também tira. Do mesmo jeito que Ele enche, Ele retira. Aleluia! Porque a excelência do poder é dele. Sansão não entendeu isso. Sansão se perdeu no meio dessa caminhada. Sansão se perdeu. E aí eu tenho uma frase que diz assim: a nossa força, o nosso poder, a nossa autoridade não vem de nós mesmos, e sim do Espírito Santo, que opera em nós e através de nós. Quinto lugar, quando nós lemos esse texto, nós precisamos ter cuidado, porque tem coisas que parecem ser apenas brincadeiras, mas a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Vamos ler juntos? 1, 2 e? Vamos ler juntos? 1, 2 e? Cuidado com o que parece ser apenas uma brincadeira, pois um abismo chama outro abismo. Na minha opinião, sabe qual é o maior erro de Sansão? Não, tranquilo, pastor. Sob controle. Eu sei o que estou fazendo. Não. Eu tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre isso. Essa semana alguém me falou sobre o Facebook. Eu disse: irmão, é hora de abandonar esse negócio. É hora de fechar esse troço. Porque tem coisas na nossa vida que a gente acha que tem o controle, que a gente pensa que está dominado, que nós podemos começar e parar a hora que quisermos. Ei, não é bem assim não. E aí a gente começa a brincar com o perigo. Sansão, ele brinca com o perigo. Você conhece a história? Você diz: uma trancinha, se me prender com uma cordinha nova, uma cordinha velha, todo dia uma brincadeira diferente. E Sansão, para quem me pergunta, ele pode dizer: não, mas fica tranquilo, eu sei, eu jamais vou revelar o meu segredo, jamais eu vou me deixar. Pastor, presta atenção, pastor, sou nascido e criado aqui na igreja, você acha que eu vou cair numa bobagem dessa? Pastor, sou nascido e criado no evangelho, eu conheço tudo isso. Não, fica tranquilo, eu não vou cair nessa. Ei, presta atenção, filho. Há um ditado muito antigo que diz que quem brinca com fogo acaba se queimando.
Há um mais novo que diz que quem anda com morcego, um dia desses ele amanhece de cabeça para baixo. Sabe de uma coisa? Sansão imaginou que ele tinha o controle da situação. Sansão imaginou que podia pecar porque ele sabia a hora de parar. Sansão imaginou que podia desobedecer porque ele sabia a hora de parar. Já fez isso tantas vezes, deu certo. Ei, mas pode ser que uma hora você não consiga mais, porque disse o salmista no Salmo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo. Você pode perder o controle dessa situação. Isso vai te jogar numa lama sem fim. Verdade. Sansão, ele imaginou que era só uma brincadeira. Diga comigo, no mundo espiritual não existem brincadeiras. Só existem dois lados, ou você está de um ou está do outro. E eu amei a palavra do pastor Ari, e eu quero gravar essa frase para nunca mais esquecer. Inimigos do meu irmão não podem ser meus amigos. Quem é inimigo do meu irmão não pode ser meu amigo. Então como é que eu digo que sou de Jesus, que eu pertenço ao Senhor, que Ele é o meu Deus, e eu estou brincando com os inimigos de Jesus? Como é que eu digo que sou de Deus, e na segunda, na terça, eu fico brincando no trabalho, fazendo gracinhas, eu fico arriscando, indo no limite, eu ando no precipício e volto achando que eu tenho o controle da situação? Sansão também pensou isso. Sexto lugar, eu preciso te dar uma informação. Não tem jeito. Um dia a fatura chega. Não tem jeito. Eu vejo gente que diz assim: eu usei o ar-condicionado o mês todo, graças a Deus minha conta veio baixinha. Eu não vou dizer que a Light é inimiga de Jesus, mas que tem alguma coisa com os filhos teus. Ah, isso tem. Um dia a fatura chega. Você entende isso? Aí eu tenho que te dar um texto para você não esquecer. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. Eu demorei muito a entender isso, mas você sabe o que é zombar de Deus? É achar que Deus nem viu. Fiz isso aqui, Deus nem viu. Passou batido. Fui ali, dei uma vacilada. Opa, já peguei aqui o caminho de volta. Tá tudo certo. Ninguém viu nada. Deus nem viu essa. Você acha mesmo? O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela vai colher. Sansão deitava com uma prostituta, e no momento seguinte ele vai lá e pega os portões da cidade e arranca com tudo. Pô, se o Espírito Santo está comigo para arrancar o portão da cidade e levar lá para cima do morro, tu acha que Deus ficou chateado comigo porque eu deitei com a prostituta? Nada, Deus nem viu isso. Ei, filhão, eu tenho uma triste notícia para te dar. Filhona também, né, que eu só falo para os filhos. Eu tenho uma triste notícia para dar para você. Essa fatura, ela chega. E tem umas que chegam com juros e correção. Verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Verdade. Sansão achou que nunca ia
chegar para ele. Mas um belo dia, ele não resiste aos encantos. E ele diz: você sabe qual é o problema? Eu tenho uma aliança com meu Deus. E o dia que eu tiver o meu cabelo, que é o símbolo da minha obediência, cortado, a unção vai embora. E aí os cabelos dele foram cortados. Um dia, por uma distração, Sansão acabou batendo de frente com a verdade e cortaram o seu cabelo. A realidade diz que ele tentou levantar, mas não tinha mais forças. A pior coisa que existe para um ser humano, e nós ouvimos isso aqui domingo passado, a pior coisa que existe para um ser humano é tentar levantar e descobrir que o Espírito Santo não está mais com ele. Davi se desesperou e ele clamou, ele disse: Senhor, por favor, não retires de mim o teu Espírito. Ele sabia: não retires de mim o teu Espírito. Eu não suportarei viver sem o teu Espírito. A pior coisa que existe para um ser humano que desfrutou da presença bendita do Espírito Santo é levantar de manhã e perceber que não tem mais o Espírito Santo com ele. A história dele, você já sabe, foram furados os olhos, levado como escravo para servir, foi humilhado, fizeram uma musiquinha do Sansão, musiquinha para tocar na rádio. Olha aí o Sansão, que matava muitos de nós, olha quem ele é agora. Você imagina Deus olhando dos céus e vendo os filhos teus cantando musiquinha de zombaria do Sansão? Você acha que Deus está feliz com isso? De ver os filisteus cantando musiquinha para zombar de Sansão? Mas a duplicata chegou. Em sétimo lugar, eu quero concluir dizendo que não importa o que aconteceu, eu tenho uma boa notícia: a unção pode voltar. Diga comigo: a unção pode voltar. Diga mais forte: a unção pode voltar. Diga mais forte: a unção pode voltar. Oh, isso enche a minha alma de esperança. Se o cabelo começar a crescer, a unção vai voltar. Se o cabelo começa, e o cabelo aqui é obediência, é o posicionamento, é a contrição, é o arrependimento, é o posicionamento diante do Senhor. Se o cabelo cresce, a unção volta. E tem um texto lindo, 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 Romanos 11, 29. Olha o que Paulo diz para nós: porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele abençoa, Ele escolhe e abençoa. Eu quero que você grite esse texto comigo, porque esse texto é a minha história, é a tua história. Vamos ler juntos, 1, 2 e... Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Você pode até tropeçar, você pode até cair, mas o Eterno está sentado no trono, esperando o dia que você toma posição, esperando o dia que você reassume a tua posição e diz: Senhor, eu me arrependo, eu estou aqui, dá-me força novamente. E a unção do Eterno vem sobre as nossas vidas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Fique de pé, não saia do teu lugar. Fique de pé. Número 8. As nossas atitudes, elas podem abreviar o tempo da nossa existência no tempo. Eu disse pode. A menos que
nós mudemos enquanto há tempo. Talvez você diga, pastor, a minha história parece um pouco com a história de Sansão. E eu termino dizendo para você que o tempo da nossa vida, ele pode até ser abreviado, dependendo do que a gente faz. As nossas atitudes